Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo só, versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus ou nu. Por que essa palavra? Qual é a razão de eu ter lido essa palavra? A razão de eu ter lido essa palavra é que, infelizmente, o sensualismo, a nudez entrou dentro das igrejas. Estava olhando para o lugar errado, a câmera é do outro lado. Infelizmente, a nudez, a sensualidade, né? O pecado entrou dentro das igrejas. E nessa palavra, o bom seria ler toda, né? Mas eu sei que tem muita gente que não tem paciência, né? E infelizmente, dentro da igreja, isso dentro e fora, mas dentro da igreja não deveria acontecer essas coisas. E dentro das igrejas a gente está vendo o pecado. O pecado já enraizado, o pecado já agindo de uma maneira que não se consegue mais tirar o pecado de dentro da igreja. Mulheres e homens se vestindo de maneira que um chama a atenção do outro. Tem muito pecado escondido, que é varrido para debaixo do tapete. E infelizmente isso está cada vez mais se enraizando. Muitos casamentos acabando, menos casamentos acontecendo, e o mundo está indo de mal a pior. A igreja, que teria que ser o sal da terra, não está sendo mais. A igreja está fazendo amizades com o mundo que não terá volta. A igreja está se contaminando já há muitos anos. Eu venho pregando isso. E o pior é que dentro da igreja a gente não pode combater. Porque uma mensagem assim não é bem-vinda, muitas vezes, pelo pastor que está dirigindo aquela igreja, que está trabalhando naquela igreja. Porque há uma necessidade do dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto. Então, de dentro para fora, ou de dentro para dentro, quem está lá dentro não pode mais pregar esse tipo de mensagem.
E é por isso que Deus tem que levantar pessoas que falem aqui fora mesmo. Hoje é segunda-feira, né? E quem sabe alguém vá me assistir, alguém que passou o fim de semana todo dentro da igreja, mas que quando chega na segunda-feira, ela volta para o seu habitat normal. Mas o mais triste de tudo é que as pessoas, elas convivem no mundo e elas vivem a semana toda no mundo, como o mundo vive. E elas, no final da semana, elas levam o mundo para dentro da igreja, com as suas maneiras, com os seus costumes, com a sua forma de vestir. E Paulo diz em Coríntios, né? Então, que vestidos não formos achados nus. E essa palavra é uma palavra muito antiga, né? É uma palavra muitíssimo antiga. E já Paulo, então, já vem dizendo, né? Já vem profetizando. E é por isso que a palavra de Deus é uma profecia. Toda ela. Principalmente o Novo Testamento. Porque as mulheres estão colocando uma mini saia que mal cobre as calcinhas, né? E vão para a igreja. Ou então colocam uma roupa tão ligada ao corpo, que desenha o corpo com toda a perfeição, mostrando tudo. E os homens olham e ficam babando. E alguns, ou muitos, ou todos, quase todos, aqueles que são casados, chegam em casa depois do culto e vão fazer sexo com o corpo da esposa, mas com o corpo da outra na mente. E será que vocês acham que Deus não vê isso? Será que vocês pensam que Deus não vê isso? Que está tudo bem? Mulheres que vão para a cama, assim que termina o culto, vão para casa e depois vão para a cama com seu marido e fazem sexo com o corpo do marido, mas pensando em outro que estava lá na igreja. E será que Deus não vê isso? E será que Deus não está vendo isso? Com certeza está. Ele está vendo você que já não consegue mais se controlar. Jesus disse que qualquer que deixar a sua mulher ou seu marido a não ser por prostituição e adultério e casar-se com outro, e agora eu falo algo, você já sabe essa palavra, talvez, que Jesus disse que aquele que atentar para uma mulher, no seu pensamento já peca. E aí isso está se proliferando cada dia mais, cada instante mais. Porque
é oferecido dentro das próprias igrejas algo para inspirar a pessoa ao pecado. E isso não é falado dentro das igrejas. Esse tipo de pecado não é combatido dentro das igrejas. Pecado e mais pecado. Prostituição e mais prostituição. Eu não posso cansar de falar. Eu não posso cansar. Pessoas se prostituindo, cobrando para ir pregar. Pessoas se prostituindo, cobrando para ir cantar. E Deus cada vez mais triste. Deus cada vez mais incomodado. Porque Ele mesmo diz quando passou aqui na terra que a igreja seria chamada casa de oração. Mas isso não está acontecendo. Estão fazendo da casa do Senhor. Estão fazendo mercado, negociações e mais negociações, vendas e mais vendas, facilitação do pecado, facilitação da prostituição, do adultério, da lascívia, da mentira. E não há quem pregue. Não há quem pregue, porque se Deus levanta alguém, esse é massacrado. Esse recebe pauladas e mais pauladas. Só não crucificam porque não conseguem, não dá. Mas se pudessem, crucificariam. E aí vem aqueles pregadores, prostitutos, que se venderam, que acertaram um valor com o pastor antes, porque são prostitutos da fé. E trazem já palavras ou frases decoradas e mentem, dizendo que o Senhor falou, enquanto que o Senhor não está falando. Porque Deus vai te abençoar. Porque Deus vai te abençoar. Porque Deus vai entrar com providência. E a igreja chora, se emociona. E quando a pessoa se emociona, ela não raciocina direito, ela não pensa direito. Até quando pastores que conhecem a Bíblia, pastores que conhecem a palavra, continuarão sem pregar a palavra, porque tem medo da sua igreja se esvaziar? É triste o que estão fazendo com a palavra de Deus. É triste o que estão fazendo comércio com a palavra do Senhor. Até quando você vai continuar sem abrir os seus olhos? Até quando você não vai enxergar que o reino do céu não é comida e nem bebida? Meus irmãos, meus amigos, até quando
alguns sofrerão por causa dos outros. Até quando a igreja andará com as suas vestes manchadas no sangue? Com o sangue da imundícia, com o sangue do pecado, com o sangue da hipocrisia, da imoralidade. Até quando sujarás tu as tuas vestes? Até quando? A Bíblia diz: você que é sujo, suje-se mais ainda. Você que rouba, roube mais ainda. Porque é isso que está acontecendo. A igreja andando com as vestes sujas, com as vestes manchadas, porque está mostrando a sua nudez, porque estão cometendo todo tipo de torpeza, todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade, porque não conseguem enxergar a verdade. Porque não conseguem aceitar a verdade. Não que as suas consciências já não as tenham mostrado. Que elas estão trilhando um caminho sem volta. Que o noivo breve virá buscar a sua igreja. E que elas não estarão incluídas na lista que subirá com o noivo. Pastores que enganam, porque já estão no pecado, na imoralidade, porque já se venderam para viverem bem, para não terem falta de dinheiro, para não terem falta de alimentos, para não terem falta de roupa, andarem num carro bom, morarem numa casa boa. Se venderam, se curvaram diante do dinheiro e fazem hoje o que todo mundo quer. Se curvaram diante das entradas na igreja. Ai de vós! Ai de vós! Porque Jesus breve virá buscar a sua igreja. Aqueles que não se curvaram diante da imoralidade, diante do dinheiro, e que são taxados como fracassados. Até quando? É muito triste quando eu olho para a palavra e vejo ali Jesus dando exemplos que metade da igreja não subirá. Metade é muita coisa. Ele dizendo que 2 estarão no campo, um será levado, mas outro deixado. 2 estarão numa cama, um será levado e outro deixado. Isso para mim, não estou dizendo que é 50%. 50% é muita gente indo para o inferno. Que Deus tenha misericórdia
Que Deus tenha misericórdia de ti, minha irmã, que está acompanhando o mundo e levando o mundo para dentro da igreja. E outras lá estão recebendo o mundo que você está levando. Até quando você, meu irmão, participará disso? Porque aquele que consente tem o mesmo pecado. Até quando? Até quando a igreja continuará se sujando? Até quando a igreja andará com as suas vestes sujas, se sujando, se prostituindo? É muito triste. É muito triste para a gente, sabe? Agora ainda estava pensando comigo quantas mensagens eu devo ter pregado dentro das igrejas. Quantas mensagens eu preguei dentro da igreja que eu cuidava e as pessoas não mudaram. Aí eu estava pensando, porque eu olho ali os vídeos de soldados da brigada e eles prendem a pessoa que estava roubando e levam para a delegacia. E às vezes a pessoa sai antes deles de lá. Aí eles ficam, a gente vê que eles ficam indignados. Outro dia eu vi um soldado que tinha prendido um pessoal lá que tinha roubado. E ele encontrou com aquele pessoal já na rua. E ele disse: mas eu não prendi vocês tal dia. Como vocês já estão aqui? Aí eu pensei, estão enxugando gelo, né? Mesma coisa que eu fazia na igreja, eu enxugava gelo. E talvez seja a mesma coisa que eu esteja fazendo aqui, enxugando gelo. Porque a maioria não vai aguentar essa mensagem toda. Se a pessoa aguentar essa mensagem toda, talvez ela mude. Talvez ela se converta a Deus, porque ela está indo na igreja perdendo seu tempo, vivendo como ela quer. Muitas partes da Bíblia não servem para ela. Se a pessoa parasse e pensasse que o seu tempo aqui, não sei se é 50 anos, não sei se é 100 anos, mas o seu tempo aqui não se compara com a eternidade. Porque a eternidade é para sempre. Infelizmente, prostitutos da fé se preparam muito melhor do que aqueles que não se prostituíram para enganar e para enrolar a igreja. Se preparam com frases de efeito e o diabo põe o encantamento na mensagem deles para que eles consigam curvar a igreja, para que eles consigam convencer a igreja. Estava ouvindo algumas canções aqui na internet outro dia. Não se faz mais
louvores a Deus, é só louvor ao homem. Algumas canções dizendo que o teu pecado não importa, ele não vai apagar o amor que Deus tem por ti. Como assim? Se a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A gente até se emociona enquanto não presta atenção na letra. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus me use para convencer pelo menos uma pessoa. Se eu conseguisse convencer uma pessoa por vídeo, já seria um alcance fantástico para mim. Se eu conseguisse convencer você de que Deus é santo. Deus é santo. E santificação ainda é a exigência para nós chegarmos até Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha misericórdia de ti. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.